e é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, desde março deste ano. Então agradecemos ao Renan, que vai partilhar conosco essa sua conferência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, iniciando essa exposição, é definir o tema aparições. Vou me escorar numa opinião do teólogo francês René Laurentin. Segundo essa opinião, aparições são fenômenos onde ocorre a manifestação visível de um ser que, na ordem natural das coisas, ela seria inusitada ou inexplicável naquele momento, e são vividas por quem as presencia como algo que ele não elaborou ou descobriu por si próprio, mas como uma comunicação vinda de fora, que assinalam a variação incomum do seu estado de consciência. Esse é um tema que envolve uma certa controvérsia. Tem desde aqueles teólogos dentro da igreja que defendem um maior reconhecimento desse fenômeno do campo doutrinário. Eles até citam a primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, para justificar que as aparições seriam um dos aspectos do dom da profecia caracterizado pelo Espírito Santo, que acompanha a igreja até o fim dos tempos. É uma das promessas do Espírito Santo. Também tem gente que acha que as aparições são um tema que talvez devesse ser menos enfocado e dar mais atenção à revelação pública. O fato é que é unânime que a revelação pública acabou com o livro do Apocalipse e que as aparições são revelações privadas, que não têm o mesmo peso da revelação pública. São como se fosse, você não tem a obrigação de acreditar em aparições, mas ao mesmo tempo entende-se que, como elas podem iluminar ou mesmo aprofundar aspectos das verdades da igreja, elas devem ser encaradas com respeito. Aí vamos para a primeira história que vai ser contada aqui hoje, a história da única aparição de Nossa Senhora na aldeia francesa de Poumans, em 17 de janeiro de 1871. Quais são os dois pontos que chamam a atenção nessa história? O primeiro é o fato que ela foi a última aparição oficialmente reconhecida na França, num século onde ocorreram várias delas. Era uma época que a Igreja da França se recuperava das perseguições e das execuções a religiosos e leigos católicos por ocasião da Revolução Francesa. Aí, entre essas aparições reconhecidas nesse século figuram a aparição de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré, na Capela da Rive-Bach, em 1830, que deu origem à Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a aparição de Nossa Senhora em La Salette, em 1846, a aparição de Lourdes, em 1851, e ainda algumas aparições que não são tão conhecidas, que ocorreram num santuário perto de Lourdes chamado Nossa Senhora de Milão, que foi destruído pela Revolução Francesa. E essas aparições foram aprovadas por 2 anos antes das aparições de Lourdes. E por outro detalhe, essas aparições também chamam a atenção porque elas ocorreram durante a Guerra Franco-Prussiana, entre a França e a Prússia. Essa guerra simplesmente causou a deposição do imperador francês da época, Napoleão III, que foi até aprisionado. A cidade de Paris foi sitiada. Dizem que para sobreviver parisienses estavam comendo ratos. Já o exército francês ia perdendo posições ao mesmo tempo que o exército prussiano avançava. Muita gente já tinha a tomada da França pelos prussianos como certa. No dia 17 de janeiro de 1871, tem 2 fatos que se destacam. Primeiro, que foram iniciadas uma série de orações solenes na igreja parisiense de Nossa Senhora das Vitórias,
que duraram até o dia 28, pedindo o fim da guerra e a libertação de Paris. E o bispo da diocese de Saint-Brieuc, que tinha sede em Laval, sabendo que o exército prussiano se aproximava de Laval e temendo pelo futuro do seu rebanho, convocou as pessoas da região para se reunirem na Catedral de Nossa Senhora da Esperança às 6 da tarde desse dia, 17 de janeiro, para lerem um voto pedindo a Nossa Senhora que intercedesse pela libertação da França, além de uma sequência de orações que duraria 3 horas. Só que ocorreu outra coisa nesse dia também. Foi o seguinte: a aldeia de Pomã era uma aldeia relativamente humilde. Algumas fontes dizem que ela tinha no máximo 200 habitantes. Por volta das 17h45 desse dia, um menino chamado Eugênio Barbedette, que tinha, creio eu que 12 anos, saiu da cocheira do pai e viu uma senhora como essa, que aparece na imagem, em cima da casa de um vizinho, que sorria para ele. Ele ficou encantado com aquilo. Ele até perguntou para o pai e para uma conhecida que estava perto se eles viam essa senhora. Eles disseram que não. Só que na mesma hora, o irmão dele, José, também saiu da cocheira da família e viu a senhora e descreveu do mesmo jeito. Aí o pai chamou a esposa e a empregada. As duas não viram nada. A mãe até deu uma bronca nos meninos, dizendo que eles eram os visionários. Mas como eles ainda insistiam no que estavam vendo, ela achou por bem chamar a professora das crianças, que era uma religiosa adoradora da justiça de Deus. Elas tinham um colégio na cidade. Ela não viu nada, mas o menino chamou a atenção para um triângulo de estrelas que circundava a imagem. Ela conseguiu ver esse triângulo. Então ela achou que podia ser que realmente ele estivesse vendo alguma coisa. Aí teve uma ideia. Por que não chamar outras crianças? Ela chamou 3 alunas internas do colégio. 2 delas, uma se chamava Françoise Fichet, tinha 11 anos, e a outra era Jeanne-Marie Lebosset, tinha 9, descreveram a aparição da mesma forma como as crianças tinham visto. Eu sei que começaram a circular pela cidade a história que os meninos dos Barbedette tinham visto Nossa Senhora. E essa história chegou até o pároco, o Padre Guerre, que é uma figura de certa importância, porque ele era pároco daquela cidade há 36 anos, e desde o início da guerra ele tinha iniciado uma via sacra antes de cada missa, e também fazia uma série de orações diárias pedindo o fim da guerra e a volta dos soldados para casa. E mais, tinha 38 jovens da cidade que tinham sido convocados para o exército, um dos quais era até o meio-irmão mais velho dos 2 Barbedette, Auguste Fritot. Ele tinha abençoado esses jovens e disse: vocês vão voltar todos. Enfim, ele foi alertado pela empregada e também chegou lá em frente à cocheira dos Barbedette. Nessa hora, praticamente toda a cidade já estava lá. No momento em que ele chegou, a aparição mudou de fase, mais ou menos como está nessa foto. Apareceu uma faixa azul oval ao redor da imagem, dentro da qual surgiram 4 castiçais, e ainda apareceu uma pequena cruz vermelha no peito de Nossa Senhora. Ainda tem um outro detalhe. Existem também 2 crianças da época que também declararam ver alguma coisa. Um era um menino chamado Eugênio Fritot, de 6 anos, e a filha do sapateiro local, Jacqueline Botan, Agostino Botan, que tinha 2. Só que eles não foram considerados como testemunhas oficiais, porque o menino era doente, ele só pôde ficar pouco tempo, até morreu algum tempo depois, e a menina só tinha 2 anos e não podia expressar muita coisa, tanto que quando ela viu Nossa Senhora, a única coisa que ela pôde dizer foi o Jesus, porque era a única palavra religiosa que ela conhecia. Teve alguns minutos de discussão, exatamente pelo fato que só as crianças viam a Virgem, mas mesmo assim, todas as pessoas conseguiam ver o triângulo de estrelas que
que circulava Nossa Senhora. O padre calou essas discussões dizendo: se as crianças são só as crianças que vêm, então é porque elas são mais dignas que nós. Aí resolveram rezar um rosário. No que começaram a rezar o rosário, a imagem mudou a aparição mudou de fase de novo. Ela começou a crescer até dobrar o tamanho, e o triângulo de estrelas cresceu proporcionalmente. No caso, a primeira estrela do triângulo foi se levantando. Mais estrelas apareceram sobre o vestido de Nossa Senhora. Ele ficou quase que coberto de estrelas. Outras estrelas apareceram nos pés dela, e ainda apareceu uma grande bandeirola branca fora desse círculo, onde começaram a aparecer em letras douradas, que as crianças iam soletrando, que apareciam a seguinte frase em francês, que "Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils céleste touché", quer dizer, mas rezai, meus filhos, Deus os atenderá em pouco tempo, meu filho se deixa tocar. Essa frase foi recebida logo com alegria, porque interpretava que a guerra ia acabar. A aparição continuou entre cânticos e orações que eram proferidos pela população, que Nossa Senhora reagia das mais variadas formas. Tinha vezes que os cânticos eram alegres e ela reagia exatamente como aparece nessa foto, ela mexia os dedos. Só que um dos cantos era um canto chamado Mon Dieu Jesus, meu Deus Jesus, que era um canto penitencial, e na hora que ela começou a ouvir esse canto, a aparição mudou de fase de novo. Apareceu um crucifixo vermelho, com Cristo também vermelho nas mãos dela, com o nome Jesus Cristo escrito em cima desse crucifixo. Ela adotou uma expressão bem triste. Dizem que só pela expressão que as crianças adotaram quando a viram assim, teve gente que chorou. E ela o inclinou às crianças, oferecendo às crianças enquanto parecia rezar. Na fase seguinte, o crucifixo sumiu e duas pequenas cruzes brancas fixaram-se sobre os ombros dela, até que um grande véu branco começou a subir e cobriu a aparição, que desapareceu em 20h45 da noite, pouco tempo antes do término das orações na Catedral de Nossa Senhora da Esperança. Agora tem um detalhe: provavelmente ninguém ali sabia, mas às 18 horas do dia 17 de janeiro de 1871, o exército da Prússia começou a recuar. E poucos dias depois assinaram um armistício, a guerra foi encerrada e todos os 38 jovens do vilarejo de Poumã voltaram ilesos para a cidade. A história começou a ser divulgada. No ano seguinte, 1872, as aparições foram aprovadas. Começou a construção de uma basílica que foi consagrada no ano de 1900, e um segundo inquérito canônico confirmou a legitimidade da aparição em 1920. Essa foto é a dos videntes dessa aparição. O primeiro é Eugène Barbedette, segundo Joseph Barbedette, Jean-Marie Le Bosset e François Fichet. Eugène Barbedette tornou-se padre e morreu em 1927. Joseph Barbedette tornou-se padre oblado de Maria Imaculada e escreveu um pequeno relato sobre a aparição. Morreu em 1930. Jean-Marie Le Bosset tornou-se religiosa sob o nome de Irmã Santo André e morreu em 1933. François Fichet inicialmente trabalhou como criada e ajudante de professora, mas terminou seus dias como homem de quarto, Padre Eugênio, assistido na morte em 1915 por ele e o seu irmão. Essa é a imagem mais conhecida de Nossa Senhora de Poumã. O que é que se pode dizer sobre a simbologia da aparição? Uma simbologia riquíssima. Posso dizer que Nossa Senhora, aparentemente, ela se mostra como a Imaculada Conceição, porque o vestido dela é azul, e essa é a cor mais associada a esse mistério. E, embora não de maneira explícita, nós podemos interpretar a história como um clamor pela paz. Por quê? Vocês podem reparar que ela usa um véu negro, que é um véu pouco característico da imagem de Nossa Senhora, exceto aquela relação com a paixão de Cristo.
simbolizaria o seu luto pelos mortos na guerra. Ainda tem um detalhe: o diadema de ouro que ela usa é partido ao meio por um fio, esse diadema é praticamente idêntico, exceto que esse fio é vermelho, ao diadema de uma imagem dela que era venerada na mesma região de Mayenne. Essa imagem, durante a Revolução Francesa, foi atada a uma corda por revolucionários e arrastada pelas ruas numa procissão blasfema. Isso significaria tanto que Nossa Senhora se identificava com as tradições religiosas da região, quanto que ela rejeitava a selvageria daquele ato. No momento em que ela segurou o crucifixo vermelho, pode notar que o Cristo também é vermelho e ele era mais escuro, o que significa que ele estava morto. Acredita-se também que a cruz vermelha seria uma referência aos mártires que completariam em sua carne os sofrimentos de Jesus no Calvário. A frase escrita na bandeirola branca, "Mas rezai, meus filhos, Deus vos atenderá em pouco tempo, meu filho se deixa tocar", parece uma clara referência às preces que o padre Guerin fazia, assaltando o céu com súplicas, como ele mesmo dizia, pedindo o fim da guerra. Tanto que o exército começou a recuar praticamente na mesma hora, um pouco antes da aparição ter sido iniciada, e as orações da Catedral de Nossa Senhora da Esperança tiveram a mesma duração e ocorreram quase simultaneamente aos fatos, terminando na mesma hora ou um pouco depois. O que é que nós podemos dizer com isso? Que Deus não buscou aquela guerra e sim a paz, e que foi por isso que Ele mandou a mãe de seu filho até aquele vilarejo naquele dia. Agora, vamos falar sobre como a simbologia de Nossa Senhora de Fátima invoca o tema da paz. Acho que não precisamos nos deter muito na história, visto que já foi muito falado aqui. Vocês sabem, tem as aparições do anjo de Portugal, que ocorreram no ano anterior, que ele ensina orações eucarísticas às crianças, pede para que elas rezem e façam sacrifícios pela conversão dos pecadores e pelo fim da guerra, o retorno da paz a Portugal. Aí no ano seguinte tem as 6 aparições de Nossa Senhora, aqui na Cova da Iria, a partir do dia 13 de maio, que ela fala várias vezes em rezar o terço para alcançar o perdão dos pecados e o fim da guerra. Também fala as necessidades dos sacrifícios para converter os pecadores, bem como da consagração, da devoção ao Imaculado Coração de Maria e a Nossa Senhora do Rosário. E tem a questão dos 3 segredos que ela revela na aparição de julho. Esses 3 segredos são a visão do inferno, a previsão de uma nova guerra caso os apelos dela não fossem atendidos, bem como de grandes problemas que a Rússia, que na época estava a pleno caminho de se tornar comunista e antirreligiosa, iria trazer ao mundo, mas que isso poderia ser minorado caso o Papa consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E a visão do bispo de branco que sobe uma montanha com vários fiéis e que, quando eles chegam ao cume, são atingidos por assassinos. E é importante mencionar o ambiente político-econômico, porque na época das aparições, já foi citado em outros workshops, a igreja estava numa situação de quase semi-clandestinidade com a proclamação da República. Algumas das coisas que o governo republicano impunha à igreja: foi proibido o uso de vestes talares, cerimônias religiosas fora dos templos e do ensino religioso, bem como do ensino religioso. A faculdade de teologia de Coimbra foi suprimida. A igreja era obrigada a ter a aprovação do governo para a publicação de documentos do magistério, mesmo que fossem documentos do Papa. Várias propriedades foram confiscadas, ordens e congregações foram expulsas, ocasionando o exílio de diversos bispos religiosos e religiosas. Crianças eram obrigadas a desfilar nas ruas segurando cartazes que diziam nem Deus nem religião. O chefe do Estado
da época, Afonso Costa, dizia que em 2 gerações eles iam acabar com qualquer vestígio do catolicismo em Portugal. Ao mesmo tempo, o país estava mergulhado numa situação de miséria, instabilidade política. Há quem diga que até aquela época foram 40 ministérios diferentes. E o que o governo fez? Para conseguir algum prestígio com o povo, ver se conseguir algum dividendo com países mais ricos, entrou na Primeira Guerra Mundial. Isso desagradou a todo mundo, porque ninguém viu um benefício real para isso. Enfim, voltando, aí teve o milagre do sol, que foi prometido na aparição de julho. Tinha 70 mil pessoas por aqui, que Nossa Senhora se identificou nesse dia como Nossa Senhora do Rosário e disse que ninguém ofendesse mais a Deus, porque já estava muito ofendido, que a guerra iria acabar e que as pessoas iriam voltar para cá, os soldados iriam voltar para as casas. Aí o que dizem é que ela abriu as mãos em direção ao sol. Lúcia disse para as pessoas olharem para o sol, e foi quando ele assumiu aquele aspecto que, ao mesmo tempo que ele era reluzente, ele não cegava, e começou a girar sobre si mesmo por uns 10 ou 15 minutos, até voltar ao normal. Os videntes de Fátima já são bem conhecidos. Lúcia se tornou religiosa, escreveu 6 memórias sobre os fatos, e foi lançada a edição crítica hoje, além de outros documentos e livros. Viu os primos serem beatificados em 2005. Francisco, que morreu da influenza em 1919, e Jacinta, que morreu da influenza em 1920. Você só considerou como válida a consagração que o Papa João Paulo II fez ao Imaculado Coração de Maria em 84, após a qual o Muro de Berlim e a União Soviética caíram, poucos anos depois. Simbologia da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Posso dizer que a simbologia da Nossa Senhora de Fátima é mais explícita na sua mensagem de paz do que a de Cumã, provavelmente porque ela ocorreu em circunstâncias bem mais traumáticas, enfrentando as perseguições do governo na igreja por um lado, e por outro toda a belicosidade da Primeira Guerra Mundial, sem mencionar belicosidade essa que incentivou o Papa Bento XV a ser um ferrenho defensor da paz. Isso pode ser observado nos seguintes fatos. Suas aparições foram precedidas pelas aparições do anjo de Portugal, que também se identifica como anjo da paz. E uma das coisas que ele pede às crianças é que rezem e façam sacrifícios para atrair a paz para o seu país. Iria, nome da cova onde ela apareceu, este lugar, é um termo derivado do vocábulo grego airene, que significa paz. Logo, o nome deste local pode ser interpretado como cova da paz. As vestes brancas com que ela se apresenta aos pastorinhos, embora também possam ser associadas às vestes dos justos, que estão no céu junto do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 9, também costumam ser associadas à paz. Além disso, ela é descrita como uma senhora mais brilhante que o sol e pleno de luz, porque traz consigo a luz do mundo, Jesus Cristo, que faz quem nele crê permanecer em Deus e não nas trevas, conforme o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 46. O tema da paz é abordado constantemente por Nossa Senhora em suas mensagens, desde a primeira, quando ela pede aos pastorinhos que rezem o texto para obter o perdão dos pecados e o fim da guerra, período repetido em setembro. E na terceira aparição ela diz que a guerra acabaria, mas se os homens não parassem de ofender a Deus, ocorreria outra pior, mostrando ainda uma cena onde o Papa e a Igreja apareciam como vítimas de uma guerra. Por fim, na última aparição ela disse que a guerra iria acabar e em breve os soldados voltariam para suas casas. No mês de outubro, ela se identifica como Nossa Senhora do Rosário e faz Lúcia ver, um após o outro, os 3 mistérios do Rosário que eram rezados na época. Isso tem um subtexto, porque o mês de outubro é o mês do Rosário, desde que ocorreu a Batalha do Lepanto em 1571, que
deu vitória aos cristãos contra os turcos e ainda ajudou a libertar vários escravos que estavam presos nos navios turcos. Essa vitória foi atribuída à oração do Rosário e foi ela que motivou a consagração de outubro, mês em que ocorreu a batalha, como mês de Rosário. De certa forma, pode-se entender que, ao fazer isso, é como se Nossa Senhora estivesse dizendo que, como ela era a Senhora do Rosário, pode ver que é esse o nome que ela usa, assim como a força do Rosário venceu a Guerra em Lepanto, também iria vencer a Primeira Guerra Mundial. Ainda tem um fato. Quando começaram as peregrinações da Virgem Peregrina, vários livros registram isso, por onde ela andasse, ela sempre era acompanhada por pombas. E sabe-se que as pombas são pássaros que simbolizam a paz. Queria também abrir um parêntese para falar sobre as relações entre essas duas aparições. Em princípio, o que se sobressai nelas são suas diferenças nas festas e na postura, e como ela é mais sorridente do que em Fátima. Mas também podem ser encontrados alguns liames dignos de notas entre elas, conforme especificado abaixo. Em ambos os casos, os videntes são crianças e a essência delas é a mesma: oração, penitência, seguir a Deus e não buscar a guerra. Sua simbologia reforça a importância do rosário na vida do cristão e a união do sangue dos mártires com o sangue do Cristo crucificado. Na cruz vermelha em Pomã e na cruz de onde desce o sangue dos mártires no terceiro segredo. A aparição de Pomã ocorreu em 1871 e a de Fátima em 1917, sendo que a dezena correspondente à primeira, 71, é a mesma correspondente à da segunda, 17, só que invertida. O governo contrário às aparições de Fátima foi derrubado em 8 de dezembro de 1917, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira tanto de Portugal quanto da Diocese de Laval, permitindo a restauração da Diocese de Leiria, que tinha Fátima sob sua jurisdição, em 17 de janeiro de 1918. Podem ver que é o 47º aniversário da aparição de Nossa Senhora em Pomã. Só que, encerrando, é o seguinte: eu queria só abrir um ponto para reflexão. Não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo um momento difícil agora, que está tendo que é uma época de muito medo, de muito receio pelo que pode acontecer no futuro, de pessoas quererem fazer mal umas às outras, simplesmente pelo que elas acreditam. Agora, é importante que nós, como cristãos, não cedamos à tentação de atacar e demonizar. Jesus sempre deixou bem claro que o comportamento do cristão nunca deve ser esse. Sempre deve ser o de buscar a paz de todas as formas possíveis. E outra coisa, nessas aparições, nas duas, Nossa Senhora fala sobre a importância da oração para se alcançar a paz e o fim de todas as guerras. Por isso, eu gostaria de encerrar essa explanação com o texto da oração final que o Papa João Paulo II proferiu em Roma, quando ele consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Eu queria que todos ficassem de pé e rezassem essa oração comigo. Vocês podem nos vencer a ameaça do mal, que se enraiza tão facilmente nos corações do homem de hoje e que, nos seus efeitos incomensuráveis, pesa já sobre a vida presente e parece fechar os caminhos do futuro. Da fome e da guerra, livrai-nos. Da guerra nuclear, de uma autodestruição incalculável, e de toda espécie de guerra, livrai-nos. Dos pecados contra a vida do homem, desde os seus primeiros instantes, livrai-nos. Todo o comprometimento da dignidade dos filhos de Deus, livrai-nos. De todo o gênero de injustiça na vida social, nacional e internacional, livrai-nos. Da facilidade em calcar aos pés os mandamentos de Deus, livrai-nos. Da tentativa de ofuscar nos corações humanos a própria verdade de Deus, livrai-nos. Da perda da consciência do bem e do mal, livrai-nos. Dos pecados contra o Espírito Santo,
livrai-nos, livrai-nos. Acolhei, ó Mãe de Cristo, este clamor carregado do sofrimento de todos os homens, carregado do sofrimento de sociedades inteiras. Ajudai-nos com a força do Espírito Santo a vencer todo o pecado do homem e o pecado do mundo, enfim o pecado em todas as suas manifestações, que se revele uma vez mais na história do mundo a força salvífica infinita da redenção, a força do amor misericordioso, que ele detenha o mal, que ele transforme as consciências, que se manifeste para todos no vosso imaculado coração a luz da esperança. Amém.